Fala, meu lindo. Aleluia. Que isso, hein, papai? Eita, competição boa. Nós estamos hoje em Barcelona, na Espanha, e a série é O Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema é Vai Dar Certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu quero que você elimine as distrações todas possíveis. Guarde o teu coração. Abre para a palavra, porque eu tenho certeza que você vai receber uma resposta e que isso pode mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Aleluia! Eu quero só te pedir um favor antes de qualquer coisa, curte o vídeo, é rapidinho, dá um likes. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas, e o nosso objetivo é que a mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais, melhor. Então já curte rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 4 anos sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Eu só quero dizer antes de começar que vocês estão, ó, coisa linda. Eu tô mais animado agora. O tema dessa palavra é muito importante, porque ela pode ser confundida como se fosse algo de autoajuda. Eu demorei para gravar uma palavra com esse tema, porque ele pode parecer mero otimismo. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar sobre otimismo. Eu não vou falar sobre sentimentos infundados. Eu vou falar baseado na palavra, em algo que pode mudar a sua forma de interpretar as situações. E que em nome de Jesus você compreenda, vai dar certo. Amém? Números, capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: E voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para com onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: não vai dar certo. Deus vai levantar um Calebe e dizer: vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer: nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço, a conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer.
quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu sento na frente desse microfone para gravar uma série, algumas coisas passam pela minha cabeça, as que me trazem aqui e as que me fazem permanecer nesse lugar. As que me trazem, obviamente, a primeira é a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, esse é um projeto que não é meu, está para além de mim. Mas a segunda coisa são as perguntas que eu recebo, são as demandas que os meus olhos percebem. E uma das coisas que eu vejo, e esse tempo está muito ativo, é que as pesquisas estão dominando as nossas decisões muito mais do que a palavra que Deus liberou sobre nós. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. Eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente. Que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador. Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz, é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz, não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande. E o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo, eu estou tirando vocês da escravidão e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A terra emana leite e mel. E esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que você entenda, bebê. Acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é, vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe, para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é, os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica, e com os nossos olhos nós medimos os termômetros
E a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história, porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua, e o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, a abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir. Quando você deixa que ao invés do que os teus olhos veem, em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões, mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez. Já está preparado. Portanto, fechem-se os olhos, abram-se os ouvidos e diga: Jesus, me lembra das tuas promessas, me lembra dos teus planos extraordinários, me faz lembrar dos teus feitos, me faz lembrar, Jesus, porque a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos enxergam. Os espias chegam e eles dizem o cenário: gente, realmente a terra é boa, realmente a terra é maravilhosa, mas eu quero que vocês saibam, os inimigos são numerosos e a gente não vai conseguir. Eu consigo imaginar, eu consigo ver a cabeça, o cenário do que se passa, sabe, nas emoções de quem tinha uma expectativa e agora tem uma informação como essa. Parece que eu vejo o semblante caindo do povo, as pessoas desanimando com aquilo que estavam ouvindo. É igual quando alguém decide que vai casar e as histórias à volta são as piores. Alguém diz o divórcio, o casamento acaba, e aí parece que os olhos da gente, os nossos semblantes caem. Você diz: eu vou empreender, e alguém diz: pois é, mas tantas empresas faliram esse ano. Então você toma uma decisão e você diz: eu vou servir a Jesus, e alguém diz: bom, mas olha a igreja. As pessoas tentam roubar de nós a nossa fé. E quando a gente diz que isso é fé, alguém diz: não, isso é otimismo. Não, bebê, otimismo é acreditar sozinho naquilo que talvez pode acontecer. Fé é acreditar baseado na palavra de Deus sobre nós. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé contempla. Quem tem fé enxerga cenários aonde ninguém contempla absolutamente nada. Quem tem fé vê a calmaria no meio da tempestade. Quem tem fé vê possibilidade no mar fechado à frente. Quem tem
fé vive o extraordinário. É exatamente assim que a vida funciona, infelizmente. Então entenda, ser otimista não muda nada. Agora ter fé muda tudo. A palavra é mais importante. Aí o povo desce meio triste quando aqueles espias estão falando. Um rapaz chamado Caleb. Caleb é maravilhoso. Caleb, ele é sinistro. Caleb diz: cala a boca. Em algum momento alguém vai ter que chegar na tua vida e dizer: cala a boca. Cala a boca todo mundo que está dizendo que vai dar errado. Cala a boca todo mundo que não está acreditando na promessa de Deus sobre você. Cala a boca todo mundo que não consegue enxergar aquilo que os olhos da fé contemplam. Cala a boca todo mundo e contemplem, porque vai acontecer. A palavra de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá naquele lado. A palavra de Deus é mais poderosa e nós estamos aptos, preparados para conquistar a terra que Deus separou para nós. A decisão é: subamos e conquistamos a terra, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Os inimigos são numerosos, porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que os dados que nos entristecem. Ele é maior do que o caos que foi estabelecido à nossa volta. Pode ter certeza que se você tiver uma palavra de Deus sobre você, das duas uma: ou Deus vai mudar você de cenário, ou vai mudar o cenário que você está. Creia, Deus pode tudo. E se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu só vim aqui com uma palavra para você que está assistindo essa mensagem: vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. E essa é a última parte. Nicolas, confere se a câmera está gravando. Tá gravando? Porque eu não vi mais a luz vermelha de repente e eu me desesperei. Você vê? Glória a Jesus. A gente nunca voltou uma gravação. As mensagens são gravadas assim, começam e acabam. E agora vamos terminar. Feche os teus olhos. Esqueça de tudo que foi dito à sua volta. E comece a lembrar das palavras de Deus derramadas sobre você. Eu só queria te lembrar: a palavra de Deus é mais importante do que o caos. A palavra de Deus se sobressai sobre as tempestades. E se Ele diz que dá, dá. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos e cremos na Tua palavra mais do que tudo. Tu és o nosso centro de confiança, de amor. Amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Gente, hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa. A gente está em Barcelona. Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma, porque tá acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, o que Deus fez. Sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande. Mas eu também tô com o meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz, já tá no finalzinho da gestação. Eu tô com muita saudade dos meus
filhos, da minha esposa, e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Comprando flor pra Paulinha porque não vou chegar de mão vazia, né? Amém, God? São 10 dias. Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e dessa vez é a melhor mensagem do mundo, é a mãe de todas as mensagens, e essa mensagem é o que me possibilita pregar todas as outras, porque ela fez possível tudo o que você ouviu, quem você é e o que você está vivendo agora. Eu quero muito fica comigo até o final, você vai entender. E por favor, antes de começar, tem um botão aqui. Eu não sei fazer isso direito. Eu queria poder te convencer que esse é o melhor caminho, que é dar um joinha no vídeo. Mas eu sei que se você está com a gente, e se nós estamos de alguma maneira abençoando você, você vai ter prazer em fazer o que eu vou te pedir. Curte o vídeo, isso faz a mensagem ir mais longe. Não esquece de comentar e manda para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz: porque estando nós ainda sem força, Cristo ao seu tempo morreu por nós. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Essa é a mensagem mais simples do mundo. Você consegue conceber que a mensagem mais linda é carregada de tanta simplicidade? Ou que a simplicidade existe tamanha beleza a ponto de nos não deixar esquecer? Porque essa mensagem, ela foi idealizada, construída há 2021 anos atrás. Que loucura isso! Só que essa mensagem, ela é tão exuberante, tão extraordinária, que mudou o mundo que nós conhecemos em antes e depois. Essa mensagem, ela é tão extraordinária que até quem não crer, que não acredita na divindade de Jesus, se apaixona pelo enredo da história. Que até quem tenta provar que ela não é real só consegue falar dela. Que até quem gasta tempo para provar que não existe, passou tempo lendo essa história.
porque ela é inerente a nós, e nós só existimos por conta desta mensagem. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta é a famosa, inesquecível, apaixonante mensagem da cruz. A cruz de vergonha, a cruz que era nossa, a morte que era minha, a morte que era sua, o pecado que era meu, o pecado que era seu, o fim que era nosso, meu, Jesus levou sobre si. E a gente vive agora, e às vezes não paramos para analisar que somos possíveis, porque o impossível foi feito por Ele, o inacreditável foi feito. Porque dá para conceber alguém morrer por um homem injusto, agora jamais conceber que alguém entregaria a vida por gente que odiaria o nome dele. E agora, meu lindo, se você quiser, você pode até desligar a mensagem, você pode sair do vídeo, porque não dá para falar disso se não me encontrar no meio dessa mensagem. Porque você talvez não entende, mas você mesmo não entendendo, você é o alvo dessa história. E vou te falar que o ser humano demora a entender que nossa maldade, nossa natureza caída, só existe uma esperança: Jesus. E só existe a esperança porque Jesus se fez pecado por nós. E essa é a mensagem da cruz, e é a mensagem que nos irrita, porque ela nos confronta. Se alguma mensagem diz que você é bom, que você é maravilhoso, a cruz diz: não, você não é bom. Se alguém te diz você é suficiente, a cruz diz: não, você não é suficiente. A cruz nos traz a realidade de quem nós somos. Mas a cruz sozinha traz isso. A cruz em Jesus é diferente. A cruz é a nossa morte, mas com Jesus nela se tornou a nossa vida. A cruz era o nosso final, mas Jesus nela é o nosso começo. É a nossa chance, é a nossa esperança. E talvez você vai dizer: David, eu não entendo. E eu vou dizer da maneira mais simples de toda a minha vida, como se eu pegasse um bebê no colo para contar uma história, o meu filho. E assim eu vou fazer com você agora. Todos nós pecamos, e destituídos da glória de Deus nós fomos. E deixa eu te dizer, isso é a Bíblia completa. Isso é a mensagem inteira, em um só capítulo. Isso é a mensagem inteira. Nós pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos, e nesse momento não havia mais esperança para nós. E essa é a nossa história. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E você vai dizer: David, eu não entendo. Por que morrer pelos meus pecados? Porque até então um homem tinha que sacrificar animais. Isso você vai entender no Velho Testamento. Mas o que me interessa agora é fazer você entender a mensagem da cruz. Isso. Pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos. Agora vem um texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora eu começo a entender que aqui
aqui foi construído um plano de salvação. Exatamente. Cristo veio não para fazer show em Jerusalém. Cristo não veio para ser famoso na Judéia. Cristo veio para salvar o homem de si mesmo e da morte eterna. E por isso foi para a cruz. E por isso chamamos ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário, porque nos leva para uma experiência rica de ser amado como nunca alguém poderia nos amar, de ser enxergado como nunca alguém poderia nos enxergar. E por isso que se passaram 2021 anos e ainda nós estamos dizendo: Jesus, nome sobre todo o nome, Jesus, 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 no seu nome há poder, nome sobre todo nome, name above all name, porque nele encontramos a esperança. E aí eu preciso continuar a história, a mensagem da cruz. Jesus foi para a cruz, se fez pecado por mim e por você. E a Bíblia diz que por momentos o céu se fechou e houve uma escuridão sobre a terra. E naquele momento Jesus se fez pecado por nós. Só que mensagem é essa? Que o dono dela termina numa cruz no final e morre. Pois é. É que a mensagem da cruz não termina com Jesus pregado em uma madeira, em um madeiro. Não. A mensagem da cruz, ela termina no terceiro dia. Termina no terceiro dia para começar a minha história. Eu vou te dizer uma coisa: toda a história de amor que o homem escreveu, inventou, a morte no final destruiu. Se você ler romances como, por exemplo, Tristão e Isolda, que amor lindo, a morte destruiu. Se você ler Romeu e Julieta, Shakespeare, no final a morte destruiu. Se você ver Jack e Rose, o Titanic, o Jack cabia na porta. Cabia. Tem 6 formas para o Jack caber na porta. Mas a Rose não viu. A Rose Dawson. A morte destruiu. Mas tem uma história de amor que é o amor mais extraordinário, a mensagem mais linda do mundo, que a morte pensou que venceu. Em um dia a morte venceu. No segundo dia a morte pensou que tinha vencido. Mas no final do terceiro dia, a vida, o amor venceu para sempre. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? E sabe, nós demoramos muito para entender que a história de amor mais incrível do mundo, o alvo do amor, somos eu e você, amados pelo Pai, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o nosso amor para conosco, entregando o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você
pudéssemos ter vida e vida eterna. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Mas sabe, essa mensagem, ela provoca 3 coisas. E se eu não contar até o final, eu seria extremamente imprudente. Porque a primeira crise que essa mensagem nos provoca é saber que nós não somos quem pensávamos que na verdade éramos: bons. Nós não somos bons. Na verdade, nós somos maus. E por isso precisamos de Jesus. A segunda coisa que isso nos provoca é arrependermos do nosso caminho, dos nossos maus caminhos. E aí Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus diz tome a sua cruz, Ele está dizendo: morra para quem você era antes de me conhecer. Morra para quem você era antes de saber quem eu sou, para a sua velha natureza que estava morta e caída. Reconhecer, arrepender, reconciliar. E agora tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas sabe, existe um problema na mensagem. E o problema na mensagem é a gente. Porque nós não queremos morrer. Nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos viver a nossa história. E a gente ousa pensar que dá para viver o Evangelho 10%. O Evangelho não é uma palavra bonita do YouTube. O Evangelho é um estilo de vida completa que muda a natureza do ser humano. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Tenha certeza que você vai viver o melhor e mais desafiador trajeto da sua história. Porque morrer não é fácil. Deixar para trás não é fácil. Mas a mudança que Jesus provoca não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É possível viver a mensagem da cruz na sua totalidade. Mas para isso, você precisa reconhecer quem você é, reconhecer quem Jesus é, se arrepender dos seus maus caminhos e se entregar de maneira completa para Jesus. E a mensagem mais linda do mundo termina com a decisão mais importante da sua história. E talvez você não viu, mas durante 2 anos a cruz sempre esteve na minha mensagem. Talvez você não percebeu, mas você se arrependeu de tanta coisa, já mudou tanto, mas está na hora de viver algo completo em Jesus. E eu vou te fazer o convite mais importante de toda a palavra: negar a si mesmo e seguir a Jesus. A cruz nos envergonha porque mostra quem somos, mas Jesus tira essa vergonha
e coloque em nós a confiança, porque somos agora chamados filhos de Deus. Éramos órfãos, agora fomos adotados. Somos filhos do Senhor Jesus, e uma decisão muda tudo. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, faça uma oração junto comigo. Fale com a sua boca, confesse com os seus lábios, e que o seu caráter seja suficiente para suportar as decisões que precisarão para os próximos dias. Alguém diz: terei que mudar? Sim, porque é impossível se chocar com um Criador e continuar sendo a mesma pessoa. Senhor Jesus, aleluia. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não sou nada sem a tua presença. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Se você que está me assistindo agora, talvez recebeu essa mensagem de alguém, que algum amigo que se importa muito com você te mandou, ou o acaso da vida fez chegar até você, e a sua decisão foi sim, se prepare para viver os melhores anos, dias, meses, etapas da sua história. Será desafiador, mas vai valer a pena. Será difícil talvez, mas vai valer a pena, porque o que vivemos agora não se compara à eternidade que espera por nós. E se você puder, e se você tomou essa decisão, escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade, e diga a decisão que você tomou. E em nome de Jesus, começa hoje a melhor fase que se perdurará. Essa é a palavra, para sempre. Amém. Fala, meu lindo! Olha, eu me parece, só me parece que já é 10 milhões agora. Ô irmão, você tem noção? Foram 6 anos se humilhando. Ah, escreve, ativa o sininho para 10. Agora imagina que a próxima meta é 50. Eu sei que vocês pensaram, se a meta de 10 vai para Israel, a meta de 50 vai para onde?
pra lua, pro céu. Não, irmão, pra isso é só... Brincadeiras à parte, essa mensagem de agora talvez seja a mais libertadora de toda a minha vida. Sabe, eu imagino que as celas começaram a estremecer, e quem estava preso sairá para fora. Sabe, que em nome de Jesus essa mensagem chegue para as pessoas certas. Então eu vou te pedir um favor, me ajuda a fazer que essa mensagem chegue o mais longe possível. Mande em todos os grupos de WhatsApp que você tem, compartilha na rede social, porque uma mente livre é uma mente promissora para viver aquilo que Deus tem para ela. Aliás, a mente só se liberta quando Ele se torna o dono dela. Amém? Bom, só vou pedir um favor rápido. Então se inscreve, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta. Ainda bem que eu vim. Vamos pro vídeo? Segunda Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo pensamentos e toda altivez que se exalta contra o Senhor, levando cativo todo pensamento a Ele. Uau! Todo pensamento cativo a Ele. Bom, eu estava no meu Instagram agora, essa semana passada eu acho, e aí do nada eu abro um vídeo aleatório, e é um garoto falando: e deixa ser dominado pelos meus pensamentos intrusivos agora. E eu nem sabia o que era o tal do pensamento intrusivo. E aí, bom, esse garoto comete uma barbaridade, uma vergonha, que ele em si não teria coragem de fazer. Quando eu ouvi aquele termo, eu fui procurar o que era, o que significava. Fiquei assustado. Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que você não quer que estejam aqui. Então, você não quer pensar, você não quer sentir, mas aqueles pensamentos entram, sabe? Por isso é chamado de intrusivo. Ele é um intruso. Ele não era para estar ali, mas ele vem. Então, esses pensamentos, eles têm muito poder sobre nós, porque eles nos fazem acreditar em realidades que não são reais. E chega um determinado momento que os pensamentos intrusivos governam todo o campo da nossa mente. Então, a gente começa a criar um mundo paralelo. Só que como o pensamento intrusivo não é algo bom, significa que toda a nossa vida, que todas as nossas emoções são subjugados por mentiras. E são essas mentiras que destroem a nossa vida. A questão é que me veio à memória ou à tona mas se essa batalha
Se essa guerra não é física, significa que não tem remédio que tire. Pelo menos eu entendo dessa forma. Lindo, não dá. Eu estudei tudo e tudo dizia: tente pensar de maneira positiva. Só que a gente é ser humano, lindo. Não tem como. Se está dando tudo errado na nossa mente, para nós, a gente não consegue dizer: olha que dia maravilhoso. Não. Está cheio de gente agora ouvindo essa mensagem debaixo de coberta, porque não quer sair mais de casa, não quer mais viver, não quer mais, sabe, não acredita que não tem mais nada pela frente. E ele diz: não, minha vida acabou aqui, não tem motivo, não tem porque eu seguir, não tem porque eu ir em frente, olha a minha vida. E aí ele começa a maximizar, e tudo fica grande. E de repente você está no meio, encurralado por aquilo tudo, dizendo: meu Deus, a minha vida acabou. Algumas semanas atrás, eu perdi um colega que tirou a própria vida. Por obviedades, eu jamais vou falar o nome dele. Mas o que eu mais ouvi no velório eram as pessoas dizendo: ele não tinha motivo nenhum para isso. Todo mundo dizia a mesma coisa, mas ele acabou de ser promovido. Os negócios dele estavam indo muito bem. E aí, sabe, uma ficha caiu. Aqui fora estava tudo bem, mas algo aqui dentro contou para ele que estava tudo errado, que não tinha mais esperança, que não tinha mais por que ficar ali, sabe? E é nesse momento que eu me desespero, porque se quem está fora não consegue identificar o que está lá dentro, de que maneira ajudar? Sabe? Como que eu alcanço alguém que eu não sei que precisa de ajuda? Esse é um negócio que me pegou. Então eu entendo que em alguns estágios é só Deus para alcançar. Sabe, uma mensagem como essa entrar dentro da vida de alguém agora, sabe, abrir no telefone sem querer, eu não sei, mas sabe, eu imagino que é nessas horas que o sobrenatural de Deus precisa ser agido. Porque se dependendo do que a gente pensa, a gente diz não precisa. Mas eu vou te falar, lindo, tá cheio de gente que aparenta felicidade, mas está morrendo de tristeza aqui dentro, e tinha todo motivo para ser feliz, mas aqui dentro um pensamento governou a mente dele, e ele acredita piamente que a vida dele é uma desgraça. E isso é só Jesus para fazer. E aí eu olho para a Bíblia está dizendo: ei, não é com as armas que você está pensando. Não é, não, meu lindo, é com Ele. São espirituais. E eu vou te dizer, lindo, eu preparei essa mensagem agora, hoje, terminei e fui tomar banho. Não é ético falar que você toma banho, que tem gente que imagina. Eu tô nem aí para essa regra. Eu estava tomando banho e comecei a pensar coisas sobre algo que ainda não aconteceu. E esse pensamento veio e começou dentro de mim mostrar um cenário muito ruim. Muito ruim. E eu estava pensando, e aquilo ali que foi governando eu. E aí, irmão, do nada, eu falei assim: o quê? Sabe quando você fala: hã? Peraí, eu sei o que é isso. Eu acabei de preparar uma mensagem sobre isso, irmão. Pelo meu amado Jesus que está no céu, pelo Espírito Santo que está na terra, eu coloquei a mão na minha cabeça assim e falei: o sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá, Satanás. Tu não governa a minha mente, tu não governa a minha decisão, tu não sabe nada sobre o meu futuro. Quem sabe é Ele. Ele preparou todas as coisas. Sai, eu te repreendo agora. Pensamento do mal, pensamento pessimista, em nome de Jesus eu te repreendo. Amém, voltei. E quem não sabe, irmão, eu falava: na autoridade que há no nome de Jesus, pensamento,
tu não vai me dominar. Hoje à tarde, lendo Provérbios, há um texto que diz que o que imaginamos se torna a realidade que vivemos. Ou seja, irmão, o diabo só quer fazer uma coisa: entrar aqui. É só aqui que ele quer. Se ele entrar aqui, acabou tudo. Irmão, se ele entrar aqui, você pode ser milionário, você vai se sentir um pobre. Se ele entrar aqui, o seu casamento pode ser perfeito e você vai achar que está com problema. Se ele entrar aqui, os seus filhos são maravilhosos e você vai achar que eles têm problema. Se ele entrar aqui, o seu trabalho que é maravilhoso vai parecer uma tragédia na sua vida. Porque esses pensamentos que tentam entrar aqui, eles só servem para uma coisa: destruir o nosso caminho. João capítulo 10, versículo 10. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que o versículo 11 traz uma esperança: mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. É tão gostoso porque aí Deus nunca deixa a gente escapar. Quando eu estou preparando uma mensagem, Deus está falando comigo também, sempre é assim. Aí eu estou aqui, top. Aí eu fiz uma pergunta, eu escrevi no meu caderninho: como devemos alimentar nossa mente? Aí, irmão, eu dou uma dica para você: abre o teu Instagram e vê o que aparece no search. Vê o que o Instagram está indicando para você ver. Testa aí. Cadê os irmãozinhos menino aí? Os machão. Top. Levanta a mão aí, bebê. Dá uma olhadinha. Se tiver 4 mulheres de biquíni, você vai passar vergonha. Porque significa que o Instagram te mandou uma vez, você disse: nossa, vou só dar uma olhadinha aqui. Aí você deu um zoom. Nossa, que benção, vou ver outra. Isso aí é o teu resumo do que você consome. Abre lá. Abre o teu YouTube e vê o que ele te sugere. O YouTube leu você. Ele sabe o que você gosta. Abre o seu Spotify. Vê o que ele te indica. Ele já leu você. Ele sabe do que você gosta. Dá uma olhadinha. Vou abrir aqui o Instagram. Irmão, chato falar isso, mas isso vai dar tanto rolo de casamento, tanta briga, tanto BO. Tem mulher agora pegando o telefone do marido dizendo: deixa eu ver aqui um negocinho. Mas se ele pegar o teu? Será que não tem só fofoca? Será que não tem só a vida dos outros? Será que não tem só gente que você se compara todo dia e se sente péssima porque você não é nem perto da pessoa que você segue? Porque esse é um negócio lindo. A nossa mente é um campinho limpinho. Imagina um campinho branco sem nada semeado. Cada coisa que você coloca na frente dos seus olhos, dos seus ouvidos, se torna uma semente plantada. E toda semente plantada, em um belo dia, cresce, floresce, e quando você vê, faz sombra para aquilo que agora, porque não tem mais luz, não cresce mais dentro de você. Entende, lindo? O nosso problema não é no final da equação, é como começou. Como começou esses teus pensamentos? Como? Quais foram os motivos que fizeram você estar nesse estágio? Não existe nada do nada, sabia disso? Aconteceu do nada. Não. Como foi as suas últimas histórias? O que você plantou? O que você plantou? E sabe, isso aqui é uma coisa tão poderosa que tem o poder de
livrar a nossa alma, livrar o nosso futuro de coisas destrutivas, simplesmente pelo fato de sermos intencionais com tudo aquilo que alimentamos a nossa alma. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe o que essa palavra coração diz no original? Pneumo, alma. Ou seja, o Senhor está dizendo: observe tudo, cuide de tudo, mas o mais importante, aqui. Sabe, você pode ser bilionário, trilionário, mas se aqui você estiver sozinho, você está no sol. Porque em algum momento um pensamento vai dominar você, e quando menos você perceber, tudo que era lindo perde o brilho e você se sente vazio. Eu fiquei orando, sabe, que veja, eu sou ser humano, né? Depois de preparar a mensagem, estava sendo atacado pela mesma coisa. Não é fácil. E eu pedi para que o Senhor me mostrasse algo de maneira visível, para ser mais pedagógico possível. E o que o Senhor me mostrou foi um campo. Um campo com sementes da mesma espécie plantada. Sementes boas. E no meio do campo havia um espantalho. Você sabe por que serve o espantalho? Para as aves de rapina não pousar naquele lugar. Então elas sobrevoam, mas na cabeça delas diz: tem alguém lá, se a gente pousar é perigoso. Então a ave não come a semente porque ela não pousa naquele lugar. Aí o Senhor falou para mim: ô Dave, sua mente é um campo que eu semeei coisas preciosas. Aleluia. Eu quero declarar isso de Jesus sobre você. A sua mente é um campo fértil que o Senhor semeou sementes preciosas. E Ele não deixou o campo, Ele não deixou. Ele está no meio, espantando as aves de rapina que tentam pousar dentro do campo. Ei, lindo. Se Ele for o centro da sua mente, se Ele estiver dentro de você, mal nenhum irá conseguir dominar a tua mente. Não vão conseguir, tentarão, mas não conseguirão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ah, lindo, você não tem noção. O Senhor está só dizendo algo para você: me deixa entrar. Me deixa eu ser o Senhor dos teus pensamentos. Porque, lindo, toda a mentira plantada em você, quando ele chega, é apagada. 3 aleluia. Eu vou dizer de novo: tudo que disseram, todos os traumas, todas as memórias negativas, tudo que colocaram para minar a sua mente, quando ele chega, são arrancados, apagados, destruídos. Então, lindo, se você tentar vencer a tua mente com um pensamento positivo, você não vai conseguir. Mas se você dizer: Jesus, não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual, Jesus. Eu penso que eu não quero, quando vi já fiz. Senhor, entra. E aí, bebê? Todas as mentiras começam a cair por terra. Sabe, a gente demora muito para entender isso, mas quando as emoções nos governam, quando esses pensamentos negativos nos dominam, a gente despreza tudo que Deus fez. Porque agora tudo que Deus fez, a gente vê da maneira que a gente se sente, não naquilo que verdadeiramente é. Então, pode ser lindo, mas porque os pensamentos são maus,
não importa, não tem valor nenhum pra gente. Eu me lembro de que quando eu estava nesse processo com Jesus, quando eu aceitei a Ele, eu fui numa praia linda, e eu me lembro de um detalhe: o vento me deixava triste. Todo mundo ria e eu falseava o sorriso, porque aqui dentro ainda tinha muita coisa plantada que precisava ser destruído. Sabe, quando você lê a Bíblia, você descobre que para cada mentira semeada dentro de você, tem uma verdade bíblica que te liberta. Não, eu vou dizer de novo, lindo, ei bebê, para qualquer mentira semeada dentro de você, existe uma verdade de Jesus que te liberta. Eu marquei. Olha, João 3,16. Você é amado. Disseram o contrário, esquece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis 1:27. Você é imagem e semelhança do Criador. Não, tem mais. 1 Pedro 2:9. Você é escolhido. Jeremias 29:1. Deus tem planos ao seu respeito, e antes de você nascer, os planos já estavam preparados. Efésios 1:7. Você é perdoado. 1 Pedro 5:7. Deus se preocupa com você. Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele conhece tudo dentro do teu coração. Eu vou acabar, prometo. Isaías 49:15. Deus nunca se esqueceu de você. E aí, eu só tô assim, Jesus, entra, governa. Entra, Jesus, eu não quero viver mais assim. Eu não quero ser mais escravo. Eu não quero, Jesus, viver perdido. Não, Jesus, a partir de hoje eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aí, pela palavra eu entendo. Filtre os teus olhos, filtre os teus ouvidos, filtre o coração, mas não tente nada disso sozinho. Ele é o filtro, Ele é o termômetro, Ele é o termômetro. Eu vou melhorar quando eu estou muito cheio do Espírito Santo, quando a minha vida está vibrante com Jesus. Tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que eu não consigo escutar, tem coisas que eu não consigo ler, tem coisas que eu não consigo. Parece que algo dentro de mim diz: para, Dave, isso não é para você. Agora, quando a minha vida espiritual está um marasmo, eu vejo coisas que não tenho coragem, eu escuto coisas que não precisava. Por isso é uma luta constante, que sozinho a gente não vence. Ele precisa estar junto de nós. Lindo. Não importa o que você pensa sobre você, não importa o que você pensa sobre a vida, o que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus sabe sobre o teu futuro. O que importa é que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então deixa eu declarar algo de Jesus para você que está desanimado, pensando em desistir, querendo às vezes tirar a própria vida. Ei, lindo, Jesus tem uma vida extraordinária, vibrante para você, cheio de sonhos, de esperanças. Ele é um Deus maravilhoso. Ele olha para você e diz: deixa eu fazer, deixa eu completar a obra que eu comecei, deixa eu trocar as sementes, deixa eu colocar aquilo que nutre, aquilo que muda, aquilo que liberta. Deixa eu entrar, até o dia que o teu algoritmo vai olhar para você e vai te ler de maneira diferente. Irmão, que você abra a sua rede social e o Instagram te recomende uma mensagem atrás da outra.
um pregador atrás do outro, um louvor atrás do outro. É lindo que quando você abre o Netflix apareça a resposta. É lindo. Escute, é porque é até estranho, mas a rede social sabe mais sobre você do que quem mora contigo. Então, lindo, vamos envergonhar o inimigo. Eu vou te ensinar só um truque. Quando aparecer algo que você não quer, clica, aperta no 3 pontinhos e coloca: não tenho interesse. Já resolve bastante coisa na sua vida. Mas o que resolve é o que você faz antes. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ei, deixa eu dar voz para o pensamento intrusivo que acabou de passar na tua mente. Mas você já fez isso mais de 10 vezes. Você já se entregou muitas vezes e esqueceu depois. E você já tomou a decisão e se arrependeu. Agora deixa eu colocar algo novo na sua mente. Escute a minha voz e tire o pensamento. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser melhor. Dessa vez vai ser extraordinário. Dessa vez você não vai desistir. Diga. Dessa vez eu não vou desistir. Dessa vez eu não vou parar. Dessa vez eu vou crer até o final. Dessa vez eu vou passar pelo treino e vou chegar na missão principal. Dessa vez a mente minha está cativa em Cristo Jesus. Amém? Então, 2 perguntas. Eu vou ser prático porque essa é a minha missão. Primeira, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, o dia que Ele entrar, você vai saber dar nome para todo pensamento que está dentro de você. Só que não é só aqui que muda, é a sua eternidade que muda também. A Bíblia diz que quando Ele chega, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e, bom, você já sabe. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Já viveu coisas maravilhosas com Ele, mas desistiu. Dessa vez vai ser diferente. Você vai voltar e não vai ir embora. Ele vai ficar com você. E tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. Amém? Pronto, vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mão. David, o que significa? Que você morre para o mundo e Cristo vive em você. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Tem que mudar muito? Tem. Mas só depois que Ele entrar. Antes não precisa mudar nada não. O Evangelho vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, fraco, sobrecarregado, cheio de pensamento intrusivo. Que Ele está assim: vem bebezinho, vem. Deixa eu entrar, deixa eu fazer uma coisa nova dentro de você. Deixa, vem. Aí, bebê, bom, quando Ele entrar, a primeira coisa é uma faxina. Doideira, irmão. Rodo, vassoura, produto de limpeza pesado. Você foi longe, você viu coisa que não devia, falou coisa que não precisava. Você precisa de ajuda. Acabou. E daí acabou? Não tem que pagar nada? Não. É que já foi pago. É só crer e confessar. Se você quer tomar essa decisão, no 3 você levanta a mão. E você na sua casa, do jeito que você se sentir melhor. Se puder fechar os olhos, feche. Você vai orar comigo. Mas não deixa de comentar no final que você tomou a decisão por Jesus nessa mensagem. Só para que a gente possa orar e celebrar a Jesus pela sua vida. Amém? Para você, no 3, se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3.
Era por isso a batalha de ontem. Ele se ligou na armadilha, só que caiu bonito. Porque a sua mente não vai ser mais escrava do inimigo. Sua mente não vai ser mais escrava de pensamentos de morte, de pensamentos autodestrutivos, de pensamentos de desânimo. Não, 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 meu lindo. Você vai ficar enlouquecido com a graça. Você vai ficar apaixonado por Ele. E você vai olhar as coisas de maneira linda. Ei, que coisa boa! Você vai começar a olhar com valores distintos as coisas que você não dava valor. Você vai olhar para sua esposa e vai ver o quão maravilhosa ela é. Talvez você demorou para ver, mas é por causa dos seus pensamentos. Você vai olhar para os seus filhos e vai chorar de alegria, porque o problema que você acha que eles têm não é nada perto do que está aí fora. É lindo! Você vai olhar para o seu trabalho e vai agradecer a Jesus, porque tem 100 currículos de pessoas esperando para entrar no teu lugar, e é você que está lá. Você não vai ter vontade de ir embora da terra, meu lindo. Você vai ter vontade de viver tudo aquilo que Deus tem para você aqui. Se você tomou essa decisão, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Perdeu o inimigo. Tu foi envergonhado, vai embora. Sai desse lugar, sai da mente. Sai, vai, vaza. Vaza, vaza, vaza. Senhor é conosco. Senhor Jesus, Tu és a candeia que ilumina todas as trevas, que dissipa as trevas. E agora, Senhor, Tu estás dentro de nós. Os Teus pensamentos são os meus pensamentos a partir de agora. Aleluia. Em nome de Jesus.